queridos alunos? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a nossa aula é muito legal. O que a gente vai utilizar hoje, você faz várias vezes no seu dia a dia, às vezes até sem perceber. Vem aqui comigo ver o nosso assunto de hoje. Olha só essas imagens. O palmo, um pé. Eu tirei meu sapato para mostrar meu pé. Um passo, uma braça, quando a gente abre o braço todo, tá? E uma jarda, essa medida toda, até o ombro. Beleza? O que é que isso tudo tem a ver? Você sabe? Não acredito numa coisa dessa. Pois presta atenção nisso aqui, ó. Essas formas aqui eram utilizadas antigamente para medir as coisas. Mas o que é medir mesmo? Será que você se lembra? Vamos ver, ó. O que é medir? Presta atenção. É comparar a grandeza a ser medida com outra de mesma espécie, considerada padrão e denominada. Segundo ponto, é associar valores numéricos às grandezas através de instrumentos. Então, você pode pegar esse meu passador de slide e medir o tamanho dele. Mas como você vai medir? Antigamente a gente usava assim, ó, o palmo. Aí, se fosse agora, eu ia dizer que isso aqui media meio palmo, tá vendo? Mas a gente também pode utilizar uma régua para medir isso aqui. Vamos continuar nossas informações de hoje? Eu falei aqui nessas informações sobre grandeza. Olha, é associar valores numéricos a grandezas. Mas o que é grandezas? É tudo aquilo que pode ser medido. Seguimos? Para medir, a gente precisa saber unidade de medidas. Toda unidade é constituída de um número e de uma unidade padrão. Aqui a gente utiliza uma unidade padrão chamada SI, que é o Sistema Internacional. Beleza? Na nossa aula de hoje e na próxima aula, a gente vai utilizar essas duas unidades de medidas, que é o comprimento. Você sabe o que é comprimento? É uma dimensão que vai de uma extremidade à outra. Como esse passador que eu disse a vocês, a gente pode medir isso aqui. Então, se eu medir dessa extremidade a essa, eu vou tirar o quê? O comprimento do passador do slide. A grandeza comprimento tem como unidade base 1 metro. O comprimento tem como unidade base 1 metro, mas tem outras unidades também que são múltiplos e submúltiplos do metro. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E temos também a unidade de superfície. O que é isso? Olha aqui. O exterior, a parte externa e visível dos corpos. Face. Extensão bidimensional ou área. Vejam só, a gente viu aqui em aulas passadas uma figura bidimensional, não foi? A gente aprendeu figuras bidimensional e tridimensional. Bidimensional é quando a gente consegue calcular duas dimensões. Por exemplo, no quadrado a gente pode calcular o comprimento e a altura. Então, são figura bidimensional. A medida da superfície está relacionada à área dessas figuras. Beleza? Hoje, iremos aprender unidade de comprimento. Na próxima aula, unidade de superfície. Primeiras unidades de medidas. Vamos ler comigo aqui. Vê que bonequinho bonito que eu botei aqui. É possível que o homem tenha realizado ações de medir mesmo antes de falar, descobrindo qual era o maior peixe que pescava, ou a altura da caverna para se proteger dos animais, ou ainda qual a maior pele para construir suas vestimentas. Faltou aqui, tá? Suas vestimentas. Então, antigamente a gente não tinha nenhum instrumentos, né, para medir as coisas. Então a gente utilizava outros instrumentos, como a gente viu no primeiro slide. Então, antes das pessoas aprenderem a falar, elas já utilizavam as medidas para pescar, para a gente comparar os peixes,
para descobrir as alturas, utilizando o que a gente utilizava antigamente? O nosso corpo. Podia ser um polegar, o palmo, o pé, a braça, entendeu? Essa era a forma de medir. As primeiras medidas. Deixa eu colocar tudinho aqui. Pronto. Ao se organizar em sociedades, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para pescas. Com isso, a necessidade de medir aumentava. Assim, passaram a usar partes do próprio corpo como referência de medida, que foi o que a gente já viu, certo? Instrumento de medida. Vejam só, hoje, tá? Aquilo ali era antigamente. Hoje, o que é que a gente utiliza para medir? Isso aqui é o quê? Uma fita métrica. A fita métrica é um dos instrumentos usados para medir superfície e também comprimento. Essa fita métrica é utilizado muito quando a gente vai tirar medida de roupa. Você já foi na costureira alguma vez? Pronto. Geralmente ela utiliza essa fita métrica para tirar as medidas do nosso corpo. Também podemos utilizar aqui esse tipo de régua, que também é um dos instrumentos usados para medir. Ele é utilizado muito em construção. Os pedreiros utilizam muito esse tipo de régua. E também tem essa daqui, ó. Essa daqui é bem conhecida, que é a trena. Essa trena de bolso também é um dos instrumentos que podemos utilizar para medir superfície e medir comprimento. Agora vamos para a parte mais interessante da aula de hoje. Olha aqui, eu disse a vocês que a unidade principal para medir comprimento é o quê? O metro, certo? Mas só que desse metro a gente pode tirar os múltiplos e os submúltiplos, tá certo? Então temos quilômetro, representado por km, hectômetro, hm, decâmetro, a gente chama de DAM, metros, decímetro, dm, centímetros, cm e milímetro, mm. Só que a gente utiliza mais, com mais frequência, o quilômetro, o metro e o centímetro, beleza? Vamos seguindo. Como eu tinha dito antes, a gente utiliza muito o metro, o quilômetro e o centímetro. Eles são os mais normais que a gente utiliza. Os outros a gente utiliza também, mas com menos frequência, certo? Só que a gente também precisa aprender a transformar essas unidades. Como é que eu vou transformar de metro para quilômetro? Ou de metro para centímetro? É o que a gente vai ver hoje aqui, tá bom? Olha aqui. Se eu transformar de metro para hectômetro, eu multiplico por 10. Cada casinha que você for passando aqui é multiplicado de 10 em 10, tá vendo? Multiplicado. Então, de quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar por quanto? 10, 10 e 10. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, eu tenho que multiplicar o número de quilômetro para metro, tenho que multiplicar por 1000. E se fosse de metro para centímetro? Anda quantas casas? Uma, duas. Então, 10 vezes 10, 100. Então, de metro para centímetro, teria que multiplicar por 100. Dessa forma aqui, é multiplicação. Agora, se for transformar voltando, ao invés de multiplicar, a gente vai dividir. Olha aqui. Passei demais. Dividir. Por exemplo, de centímetros para metros, se eu quiser transformar, anda uma casa, duas casas, então eu vou ter que dividir por 100. De metros para quilômetro, uma, duas, três, então eu tenho que dividir o número por 1000. Tá um pouquinho difícil, né, explicando assim, mas não se preocupe, porque agora a gente vai fazer vários exemplos para fixar isso bastante na nossa memória, beleza? Vamos lá. Transformação de unidade. Olha o exemplo. Decâmetro e metro. Multiplica por 10, né? Só anda uma casinha. Por 10. Então 5,31 decâmetros será quantos metros? Tem um bizu aqui, ó, porque tem uma vírgula. Presta atenção, quando se tem uma vírgula, a gente só vai andar uma casinha decimal. Se ela está aqui,
a gente só precisa multiplicar por 10, certo? Então, a gente só anda uma casa decimal, a vírgula vai ficar aqui. Vai ficar 53,1. Por que só vai andar uma casa? Vou dizer outra coisa mais fácil. Porque aqui, ó, no 10 só tem um zero. Se tem um zero, anda uma casa. Então, vai ficar quanto? 53,1. Aí você pode escolher. Eu quero fazer uma multiplicação. Aí você vai lá, monta a continha vezes 10 e vai dar esse mesmo resultado. Mas se você quiser andar com a vírgula, porque é mais fácil, bem mais simples, aí você olha, é 10, só tem um zero, a vírgula está aqui, vou andar uma casinha para frente. Resolvido, beleza? Próximo exemplo. Hectômetro. Vamos transformar em decâmetro? Não, vamos transformar em metros. Então, hectômetros para metro vai andar quantas casas? Opa! 1, 2. Se vai andar 2, a gente vai multiplicar por quanto? Por 100. Olha aqui. E nesse daqui, metro, centímetro, ou decímetro e centímetro. Então, de metro para centímetro vai andar quantas casas? Pois é, vai andar também 2. Então, vai ser multiplicado por 100. 1, 2. Vou colocar um exemplozinho aqui embaixo, tá? 0,81 metros. Olha a vírgula aqui. Se vai ser transformado para centímetro, é só a gente andar quantas casas com a vírgula? 2 casas, porque aqui é 100. Então, anda 1, 2. Vai ficar quanto? 81. Aí você pode perguntar, por que eu não vou colocar a vírgula aqui? Não precisa colocar a vírgula aqui no finalzinho, porque não temos mais números, certo? Porque se você colocasse a vírgula ali, ia ter que acrescentar um zero. Não precisa. Essa vírgula vai existir aqui, mas ocultamente. Ela vai ficar escondidinha. Só aparece se você for mexer com ela. Ok? Olha outro exemplo. Agora, a gente vai fazer um exemplo diferente. Vamos fazer um exemplo voltando. A gente estava só multiplicando, agora a gente vai dividir. Então, de decímetro para metro, andamos apenas uma casa, então nós dividimos por 10. Olha o exemplo. E a animação ali apareceu meio erradinha, mas tem problema não. Decímetro para metro. Beleza? Quantos decímetros nós temos? 10. Olha que a vírgula não apareceu. Se ela não apareceu aqui, ela está onde? Escondidinha por trás do último número. Então, ele está escondidinha aqui, ó. Certo? Vai andar só uma casa. Para frente, porque é dividindo. Andou para cá, ficou 1 metro. Outro exemplo desse aqui, para a gente finalizar isso aí. Olha aqui. De centímetros para metro. Anda quantas casas? 1, 2 casas, então vamos dividir por 100. Olha aqui, 80 mil centímetros. E agora? E a vírgula, onde é que ela está? Escondidinha no último zero. Então, se ela está escondidinha aqui, vamos andar quantas casas? 2. Ó, 1, 2. Então, a nossa resposta vai ser 800 metros. Certo? Bora praticar rapidinho. Vou fazer algumas perguntinhas para vocês, só para saber se você aprendeu de verdade esse assunto, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Quantos metros tem 1 quilômetro? Quantos metros tem 1 quilômetro? 1 quilômetro. E agora? Tem gente miando aqui no estúdio. Tá assim, Não vou dizer. Vamos calcular aqui. Temos 1 metro e aqui quilômetros, tá? Quantos quilômetros tem 1 metro? É isso mesmo, né? Não, quantos metros tem 1 quilômetro? O contrário. Andar uma casa, 2 casas, 3 casas. E aí? E agora? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, aí, 1000. Tá vendo tu? Estão miando aqui. Sem André que tá aqui miando. Produção participando. 1000 metros, tá morrendo de rir. Vamos lá de novo. Segunda questão. Quantos centímetros tem 1 metro? Agora não dá para ele miar, não. Vai dar para miar, não.
Quantos centímetros tem 1 metro? Centímetro e metro, e agora? Bora para a tabelinha, né, para facilitar. Metro, decímetro, centímetro. E agora? Quantos centímetros tem 1 metro? Ó, daqui para lá, quantas casas? 1, 2 casas. 10 vezes 10? Isso aí mesmo! 100 centímetros. Agora, observe essa imagem aqui. Ih, já qualquer resposta. Observe essa imagem aqui. Esse pente aqui está sendo medido com uma régua. Quantos centímetros tem esse pente? 6, 5, 4, 7. E aí? Pois é, acertou quem disse 5 centímetros. Olha a nossa última pergunta. Quais medidas abaixo são de comprimento? Isso aqui foi de propósito que eu coloquei, tá? Qual é? Tonelada, metro, centímetro, arroba, quilômetro ou quilo? E aí? Ó, metro, centímetro e quilômetro. Temos 3 unidades de comprimento aí. E a nossa aula acaba por aqui, certo? Na próxima aula, esteja aqui comigo, porque a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá certo? Hoje aprendemos unidade de comprimento. Na próxima aula, unidade de superfície. Tchau, tchau. Um forte abraço. Até a próxima aula.